Olá a todos, bem-vindos a este novo espaço do Imediato, a rubrica A Hora do Hóquei, um espaço, como se percebe, destinado precisamente para falar de hóquei patins e, sobretudo, dos seus intervenientes. Vamos falar das pessoas ligadas à modalidade, ligadas aos clubes e, como não podia deixar de ser, começamos com a prata da casa. Bem-vindos, Hugo Azevedo, Nuno Puga, a equipa técnica do Juventude Passense, que vai continuar na próxima temporada, mas vamos falar disso mais daqui a pouco. Aqui ao meu lado esquerdo está também o mentor do projeto, o Rui Sousa. Começava, Hugo, por pedir uma espécie de bilhete de identidade relativamente ao hóquei, como é que surge a modalidade, sabendo que, sendo natural de Ribadave, as coisas quase que se confundem, não é? O que é que apareceu primeiro, o hóquei ou a Ribadave? Sim, é verdade que o hóquei começou desde muito cedo na minha vida. Eu tinha sensivelmente 6 anos, eu nem sou natural de Ribadave, mas fiz grande parte da minha vida em Ribadave. Mas foi através de um tio que trabalhava no clube. Eu, honestamente, até aos 5, 6 anos, não sabia sequer que existia o hóquei. Estava mais virado para os bombos? Estava mais virado para os futebols e para outras coisas, e para brincar, essencialmente, que é o que eu acho que agora se faz pouco. Mas em boa hora o meu tio me decidiu levar e acho que foi amor à primeira vista. Levou-me um treino na Ribadave e a partir daí acho que o bichinho entrou e não mais saiu. Fiz o meu percurso de formação todo em Ribadave e estive lá 3 anos na equipa sénior também, e a partir daí saí para depois voltar mais à frente para terminar a carreira. Passei pelo Valongo durante 9 anos, tive um ano em Barcelos e fui terminar depois carreira em Ribadave e recomeçar uma carreira que também, essa sim, com uma preparação diferente. Eu costumo dizer que me ando a preparar para ser treinador há muitos anos e é um facto. Por objetivo, por iniciativa própria, já sem ser levado por ninguém. Porque sinto e senti muito durante muitos anos e de uma forma bem precoce que era isto que eu queria fazer durante a minha vida toda. Mas essa chegada a treinador surgiu, ao que parece, por empurrão, não é? Sim, nós na altura em Ribadave, eu era o diretor desportivo do Ribadave naquela altura, que salvo erro em 2017, no nosso primeiro ano de primeira divisão, nessa nova direção. E à 9ª jornada o treinador da altura decide sair, que não tinha condições para continuar. E o Hugo foi a primeira escolha depois de 10. É verdade. O Hugo veio para jogar na altura, falámos como é óbvio, falámos, e ele disse, estou aqui para jogar, não estou aqui para treinar. E eu lá peguei no telefone, os contactos tinham que ser feitos, mas foram cerca de 10 treinadores que contactei, nenhum quis vir e a situação era boa, nós tínhamos salvo erro 4 pontos, já tínhamos jogado com as equipas ditas grandes quase todas, mas ninguém teve a coragem e a audácia de assumir aquele projeto. E então eu cheguei à beira do Hugo e disse, tudo que a gente conseguir arranjar daqui para a frente não vai bater certo, por isso não vai corresponder àquilo que é a tua exigência enquanto jogador, nem a nossa enquanto clube. E ele disse, o que é que fazemos? Eu, tens que assumir treinador-jogador. E ele disse, não é possível, não dá. Mas também ele próprio percebeu que se arranjássemos alguém fora daquelas opções, não seria alguém que nos vinha para ajudar. E ele disse, então vamos reunir aqui uma série de exigências, fazer uma equipa técnica alargada, um grupo de trabalho mesmo coeso, e eu tinha que ir para a equipa técnica dele. E eu, visto que não havia outra opção melhor para o projeto, eu disse, vamos a isso. E aí começou a nossa ligação enquanto equipa técnica, começou aí, precisamente, nessa altura. É engraçado porque normalmente o Valongo vai pescar muito a Ribadave, porque essencialmente há ali uma confluência de formas de jogar, de viver o clube, viver o hóquei. Tanto é que tu referiste e em Ribadave não se fala boa pavilhão e boa hóquei, não é? Porque ali é o que é o hóquei, é o que é. Nós vamos ver um jogo de futsal vão ver ao hóquei. Que se desenrola no pavilhão das Tilas, vamos ao hóquei. Ver o quê? Ver um jogo de futsal, mas vamos ao hóquei. Mas é engraçado como é que o Valongo vai-te aparecer numa terceira época de sénior. Isso por algum motivo especial da tua vida ou caiu mesmo porque estavas numa fase em que estavas a espontar para o hóquei? Não, é assim,
Nessa altura em Ribadave, o Ribadave estava mais ou menos como está nesta fase. Vinha de alguns anos de primeira divisão, acabou por descer, mas andávamos nesse limbo. E a verdade é que nós tínhamos uma geração, a minha geração de 83, com muito potencial. Portanto, havia jogadores que já iam de alguma forma despontando e aparecendo no panorama nacional. Eu tinha feito boas épocas enquanto sénior, tinha começado na primeira divisão, depois descemos, mas depois na segunda divisão tinha feito boas épocas, já tinha mostrado alguma qualidade. E o Valongo subiu, nós Ribadave na altura acabámos por não conseguir subir e o Valongo viu potencial em mim e decidiu contratar-me. É óbvio que para um miúdo com 22 ou 23 anos ter a possibilidade de jogar numa primeira divisão, as minhas renitências em relação a esse convite foram muito poucas. Portanto, embora nessa altura e nessa fase existia um entrave muito grande que era o valor de transferência, que ainda existia no Hockey Patins, um valor de formação, que deixou de existir exatamente nesse ano, mas isso não seria um entrave também, porque a minha vontade e a vontade do clube também não era prender-me nem amarrar-me ao clube e à segunda divisão, era deixar-me ir e dar-me a possibilidade de seguir aquilo que era o meu sonho. E eles perceberam e percebiam já há muitos anos, ou há alguns anos, que eu vivia para aquilo e que era esse o meu grande objetivo de vida. E fazes 2 épocas em Valongo, e eu lembro-me perfeitamente que foram 2 épocas até fantásticas, e sais de Valongo para Barcelos, com o objetivo de subir um bocadinho na carreira, penso. O que é que possa ter corrido mal? Ou bem? Eu, honestamente, nos 2 anos que fiz de Valongo, essencialmente nesse segundo ano, fiz realmente uma época muito positiva e tinha, no final dessa época, variadíssimas propostas. Provavelmente só os 2 grandes na altura, que eram Porto e Benfica, não existia Sporting, é que não me tinham feito uma proposta para ingressar nos plantéis. E a minha opção acabou por ser por Barcelos, por vários fatores, porque desportivamente era claramente um passo grande, íamos competir na Liga dos Campeões, íamos estar no Campeonato do Mundo de Clubes, era o Hockey de Barcelos, né? Tem e teve sempre, principalmente na minha infância, uma hegemonia do ponto de vista nacional e também internacional, e para mim era quase um sonho de menino poder representar um clube como o Hockey de Barcelos. A verdade é que a minha opção foi essa, mas nós tivemos uma época muito difícil do ponto de vista financeiro, estrutural. O Hockey passou provavelmente o pior ano da vida do clube, e nós, inevitavelmente, do ponto de vista desportivo, demos um bocadinho também a cara por esse mau ano, e as coisas acabaram por não correr bem. A mim, individualmente, até nem foi uma má época, mas do ponto de vista coletivo não tivemos ao nível daquilo que são os pergaminhos do Hockey de Barcelos, e daí para a frente o Hockey passou por uma fase um bocadinho mais intermitente, até chegar àquilo que é hoje novamente. Em relação ao facto dessa carreira de treinador que já projetavas, essa passagem por Barcelos fez-te cruzar com o Zé Pedro, por exemplo, que esta temporada agora a fim ainda foi teu jogador. Viste nele já algum potencial para mais tarde ser um jogador de primeira divisão assumido? Já não falo do Hélder Nunes, que também estava nos escalões de formação, não sei se trabalhava com a equipa sénior ou não, Sim. Mas já olhavas para os mais novos com essa perspectiva de treinador? A minha carreira de treinador começou com sensivelmente 18 anos. Estamos a falar de treinador de formação. Em Ribadave, com 18 anos, muito novo ainda, tinha acabado de ingressar no curso de desporto. Já tinha para mim que o treino seria uma das vertentes que eu pretendia abraçar no futuro. Portanto, desde esse momento até chegar a Valongo, até depois ir para o hóquei, o treino fazia sempre parte do meu dia. Muitas vezes não treinava ou não dava treinos enquanto treinador, mas observava, procurava absorver o máximo possível. Encontrei alguém que, na minha opinião, foi um mentor do treino nessa fase, que foi o Vítor Silva, e esse mentor realmente estava ligado a jogadores de um nível estratosférico. Estamos a falar do Hélder, que era sub-15 e que treinava com os séniores, portanto, uma coisa completamente surreal à altura. Estamos a falar do Rafael, do Rafa Costa, que depois veio a ser campeão nacional comigo. Estamos a falar também do Zé Pedro, é um facto. Nós olhávamos para esse naipe de jogadores que
faziam parte da formação do Hóquei de Barcelos como o futuro daquilo que era o Hóquei Nacional, e não nos enganávamos muito, porque a verdade é que o hóquei é muito pequenino e nós conseguimos perceber com alguma facilidade quem é que pode ter potencial para lá chegar ou não. Depois, como é óbvio, vão ter que passar por muitas etapas para se conseguirem afirmar, mas víamos claramente algo diferenciado. Estamos a falar, no exemplo do Hélder e do Rafa, de jogadores que atingiram o topo do hóquei mundial ainda muito cedo. Portanto, sim, eram jogadores que demonstravam já uma qualidade e uma apetência, mesmo ainda sendo jogadores de formação, mas percebia-se que eles chegariam muito longe e que fariam carreira certamente. E o Zé Pedro também era um miúdo com muita qualidade na altura, que tinha também aquilo que era preciso para se ingrar no hóquei patins, que era a humildade e a determinação necessária, porque, tal como eu disse anteriormente, o hóquei é tão pequeno que toda a gente se conhece, e nós vamos claramente marcando também aquilo que é a nossa personalidade por onde passamos, não é? E tudo se sabe, e tudo se comenta, e nós víamos também já no Zé uma carreira, ou pelo menos achávamos que ele poderia ter uma carreira muito boa no hóquei. O que eu acho que ninguém acreditava era que aquela equipa de Valongo depois chegou ao campeão nacional, embora eu confesso que, olhando para o modo como o campeonato agora está desenhado, acho que o Valongo iria ter mais dificuldades nesse ano em ser campeão, mas ninguém olhava para aquele plantel e dizia que 10 anos mais tarde tinha 5, 6 jogadores no top mundial. Sim. Eu estou a ver aqui a equipa, tinhas o Girão, o Henrique Magalhães, o Telmo Pinto, o Rafa, o João Souto. E o Nuno Araújo. O Nuno Araújo, o Xavier, enfim. Não é fácil reunir tanta juventude num só grupo e depois, lá está, com jogadores como o Hugo, a dar-lhe alguma experiência para se bater de igual para igual, e foi mesmo de igual para igual, porque foi um campeonato com 3 equipas a terminarem em com os mesmos pontual. pontos. Sim. Quando eu saí de Barcelos e decidi voltar a Valongo, era com a crença de que poderia atingir aquilo que eram os meus objetivos do ponto de vista desportivo, mesmo num clube em que, em teoria, seria de menor dimensão. E a verdade é que entraram algumas pessoas para o clube que o redimensionaram. E eu não me posso esquecer de pessoas que estiveram lá desde o primeiro dia, mas também de pessoas que entraram e que claramente redimensionaram o clube. Pessoas como o João Lino, como o Miguel Vagaroso, como o Álvaro Figueira. São pessoas que, para além daquele que eu considero ser, se calhar, a pessoa mais responsável pela minha carreira e pelo que foi a minha carreira, que foi o Paulo Pereira, foram pessoas que foram claramente dinamizando um bocadinho o clube. E nós chegámos a esse patamar, acima de tudo patamar do ponto de vista competitivo e desportivo, de forma sustentada, porque nós nos primeiros 2, 3 anos após a minha chegada fomos lutando de forma crescente por objetivos diferentes. E esse lutar por objetivos diferentes foi aliciando também atletas desse tipo ou com esse perfil. Jogadores de seleção, jogadores aos quais todos auspiciavam um futuro tremendo. Agora, que ainda não tinham espaço nos ainda grandes. Claramente não tinham espaço nos grandes. Se me dissessem que eu acreditava, ou pelo menos se me perguntassem à altura se eu acreditava que nós chegaríamos àquilo que foi atingido, obviamente que não. Acho que, como disse muito bem, nos moldes atuais seria muito mais difícil, se não impossível. Mas a verdade é que se foi construindo um sonho, foi-se construindo através do redefinir de objetivos por parte do clube, da facilidade com que nós íamos tendo para aliciar atletas com potencial e com margem de progressão, até conseguimos juntar claramente esse naipe de jogadores que à altura eram só jogadores com potencial, mas que no dia em que eles entraram naquele clube e nós, mais velhos, falo de mim, falo do Peixe, falo do Miguel Viterbo. O Viterbo que começou enquanto sénior quase aqui em Passos de Ferreira. Claramente, nós percebemos que... O próprio Joãozinho. Calma, porque realmente há coisas aqui que não são normais, ou há potencial que não é potencial normal. É óbvio que depois era preciso maturar esse potencial e criar as condições necessárias para que essa maturação fosse feita com calma, com tranquilidade e, acima de tudo, sustentada por um público, por uma massa associativa que lhes davam aquilo que eles precisavam sem lhes cobrarem demasia.
E eu acho que foi, no fundo, a conjugação de todos esses fatores que fez com que esse milagre, que eu costumo chamar de milagre ou apelidar de milagre, acontecesse. Faz agora 10 anos que aconteceu isso, precisamente esse título, mas tu, para além desse título, tens muito mais títulos nesse tempo de Valongo, essencialmente como treinador de formação. Há algum que tu te guardas assim em particular? Assim, o primeiro título nacional de Valongo foi um ano antes desse feito de sermos campeões nacionais de séniores. E a verdade é que esse título marcou-nos muito. Para o clube, para nós enquanto estrutura técnica, e, como é óbvio, para os jogadores, muitos deles ou alguns deles estão aqui comigo na juventude, outros estão noutros patamares de excelência também nacionais. E alguns também já passaram pela e outros também já passaram por outros patamares, mas foi claramente, se calhar, o título que mais me marcou, por ter sido o primeiro na formação. Agora, claramente pelo sofrimento que eu tive para aquilo que foi o alcançar do ponto de vista da carreira, o título de sénior é uma sensação incomparável, não é? Porque é quase um culminar de tudo aquilo que nós fomos juntando, nós, no meu caso eu, lutando, procurando, trabalhando, não é? Sonhando, às vezes de forma quase utópica, conseguimos atingir algo que realmente não pode ter comparação com aquilo que foi o primeiro título de sub-13. Noutros escalões de formação é mais legítimo que o Valongo possa aspirar a ser campeão. Claramente. Embora também a esse nível fomos criando algumas condições diferentes daquelas que existiam, mas percebia-se que a breve trecho isso aconteceria, mais cedo ou mais tarde isso iria acontecer, pela qualidade do trabalho que estava a ser desenvolvido, também pela qualidade de atletas que nós estávamos a conseguir recrutar. Era algo mais ou menos expectável e depois acabou por se prolongar no tempo. Acabámos por ser campeões em todos os escalões nacionais e isso depois repetiu-se mais à frente, portanto era algo que era mais fácil de adivinhar. Já o título de campeão nacional nunca mais se repetiu e eu acredito que dificilmente se voltará a repetir. Nuno, o Hugo começou como jogador, dentro do ringue ou agora da pista, como lhe chamam, percebeu que queria ser treinador, mas tu nasceste em Ribadave, mas patins... Cheguei a andar na aprendizagem, sim, com a minha família. Eu tinha dois tios que eram diretores lá em Ribadave, mas também fui repescado para o futebol e fiz, a nível desportivo, fiz tudo, a formação toda no futebol. Cheguei a fazer anos sénior também no futebol, mas a minha área de ensino também era desporto e a minha vocação era a gestão desportiva, era aquilo que eu queria fazer. E depois a direção de Ribadave na altura de salvo erro, 2013, 2014, era uma direção bastante jovem, que eram amigos do Hugo Azevedo, amigos comuns, e foi aí que nós nos conhecemos também. E aí eles disseram que gostavam de contar comigo, porque pronto, queriam fazer rejuvenescer o clube, queriam uma malta nova para a direção, e eu decidi aí deixar de jogar futebol e fui para o hóquei. O hóquei sempre esteve presente, que eu ia com o meu pai aos jogos, com a minha irmã, depois com os meus amigos. Lembro perfeitamente do Hugo, ainda não nos conhecíamos, mas lembro perfeitamente de eu ver jogar na equipa de júniores, que era uma equipa na altura com muito potencial até a nível nacional. E nós lá, miúdos, íamos ver, e ele é mais velho que eu, 7 anos, ele é de 83, eu sou de 90, e eu ia ver essas nossas referências, apesar de não praticar o mesmo desporto, mas gostava de ir ver a formação. Em 2013, quando decidi aceitar o desafio da direção na altura, foi para uma colaboração mais logística, quase, com a direção, nada relacionado com a equipa sénior, mas aí começou a ligação também com o Hugo, e depois logo na época seguinte viram que era realmente a minha aptidão para isso e foi aí que me decidiram entregar a equipa sénior a nível de gestão. Fizemos esse primeiro ano na equipa sénior e aí começou porque o Hugo colaborava muito com o Ribadave, mesmo sendo jogador da Juventude, do Valongo e treinador de formação, colaborava muito, mesmo a nível de possíveis contratações das épocas seguintes e assim. Então eu faço aquela primeira época em Ribadave e com o conhecimento que vou tendo do Hugo, com o amor que vou percebendo que ele tem realmente ao Ribadave e com o conhecimento do nível de carreira que ele já estava, que já tinha ganhado aquilo que era possível ganhar, ou que até quase era impossível ganhar, mas ele ganhou em Valongo. Comecei a perceber que se calhar fazia sentido pressioná-lo a voltar a Ribadave. E no final dessa época, ou melhor, durante essa época, fui também criando em mim
esse estímulo de conseguir uma contratação destas para Ribadavia. E fui namorando o Hugo durante toda a época, até que na altura, quando o Hugo decide dizer ok, está na hora de eu ir, o Ribadavia não tinha segurado a subida. Nós conseguimos o play-off já, play-off de subida de uma fase já tardia da época. E ele dizia-me, opa, agora que disse que sim, tens que me pôr na primeira. E nós jogamos contra o Sintra, lembro-me, o apuramento foi contra o Sintra, e ele estava assinado, mas sem saber se era para a primeira ou para a segunda, e eu como conheço agora, tenho a certeza que naquela altura ele não me ia faltar com a palavra, porque agora tenho a certeza como é que ele funciona. Na altura... Aliás, vocês, esta época, renovaram sem terem a manutenção garantida. Sim. Isso, portanto, nós quando damos uma palavra é para ser. E como eu digo, agora tenho a certeza que naquela altura nunca me ia voltar atrás, porque é muito uma pessoa muito de palavras e de convicções, e a convicção dele estava já em regressar a Ribadavia. E perdemos em Sintra, e ganhámos depois em Ribadavia e conseguimos o apuramento para a primeira divisão, e foi aí que ele veio, então, só para jogador. Depois começou essa história toda de ficarmos sem treinador, conseguimos a manutenção com ele, logo na primeira época conseguimos a manutenção, ele como treinador-jogador, mas descemos administrativamente com um problema de uma má inscrição de um médico até. Desceram por questões de saúde. basicamente. Foi um batimento cardíaco mesmo. E depois aí acho que também nos fez bem fez bem nós vir àquela realidade de segunda divisão. Acho que ainda conseguimos criar um grupo de trabalho ainda mais forte e sustentar aquilo que se calhar ainda hoje é a nossa forma de gestão, porque a partir daí foi realmente um trabalho de excelência, porque nós subimos nesse ano em primeiro, conseguimos a Final Four da Taça Portugal, que já não conseguimos há 25, o Ribadavia já não conseguia há 25 anos. É isso que eu ia falar mesmo, vocês numa segunda divisão conseguem chegar a um patamar que é uma Final Four de uma Taça de Portugal. Depois, na segunda subimos em primeiro, perdemos o apuramento de campeão com o Benfica, na altura, o Benfica B, subimos à primeira, voltámos a conseguir uma Final Four da Taça Portugal, outra vez, e conseguimos a manutenção. E depois, no ano seguinte, voltámos a estar com uma boa época, mas interrompida pelo Covid, e aí sim, aí o clube mudou de direção, entretanto. Eu já estava diretamente ligado só à equipa técnica com o Hugo. Entretanto, houve ali uma situação estrutural menos bem conseguida, e pronto, e o Hugo teve um convite num outro clube, que foi o Braga na altura, e ele falou comigo, eu não pude seguir por umas questões de saúde familiares, e ele foi, eu fiquei ainda em Ribadavia mais uns tempos e ainda fiz o plantel da época seguinte, depois também decidi sair por motivos pessoais, saltei fora. O Hugo foi para Braga, mas também infelizmente as coisas não correram bem, e ficou disponível. E depois aí sim, a nossa relação já era muito forte. Já são aqui cerca de 9 ou 8 anos a trabalhar mesmo diariamente. Nós temos uma relação de comunicação fantástica. Nós costumamos dizer que tomamos decisões às vezes sem falar, basta olhar um para o outro, sobretudo em jogo ou em treino, olhamos um para o outro e a decisão está tomada. Coisas mesmo muito concretas que vai na nossa cabeça, pensamos o hockey da mesma maneira. Claro que isto é tudo estruturado pelo Hugo, como o Hugo diz, já anda a preparar isto desde os 18 anos, e eu absorvi tudo aquilo que era, e acho que bem, porque é a minha referência no hockey, obviamente, e sou suspeito para falar, mas acho que estamos perante alguém que pensa mesmo o hockey, não se limita a fazer o que os outros fazem, a ver e a copiar, não. Ele cria uma coisa dele, e uma coisa é certa, o Hugo em Ribadavia, em Braga ou na Juventude Pacense, quem vê um jogo destas equipas e não olha para o banco consegue perceber que isto é uma equipa do Hugo Azevedo, ou seja, a identidade dele está lá, o modelo de jogo dele está lá, gosta ou não se gosta, ter resultado ou não ter resultado, e ele criou isto desde muitos anos para cá. E tem tido resultado, tirando aquela situação em Braga. E voltando a esse ponto, nessa altura nós decidimos que eu ultrapassei as coisas que tinha que ultrapassar a nível de saúde, e ficou quase aqui uma obrigação, quer dele, quer minha, de que precisamos nos juntar no projeto que viesse a seguir. E quando houve a possibilidade da Juventude Pacense, que nós até, curiosamente, já tínhamos falado, que se calhar era um clube que um dia íamos treinar porque até é relativamente perto de Ribadavia, e é um clube que nós, visto de fora, achávamos que tinha muitas condições para fazer algo mais, e eu recordo-me que no primeiro treino, o Jornal Imediato vai lá fazer uma pequena reportagem, e eu lembro-me desde o primeiro dia, nós estávamos para cair à terceira, e eu disse no primeiro treino, ao Jornal Imediato, que estava lá para pôr a Juventude na primeira divisão.
Se calhar quem lia aquilo diz, estes gajos são malucos, estão a ir à terceira, estão a pensar na primeira, mas a verdade é que nós entramos logo com esse caminho, que visto de fora nós percebíamos que a Juventude de Pacense tinha potencial para, e a verdade é que teve potencial para, Nuno, agora uma questão de proximidade geográfica, porque não um Famalichense? sobretudo porque nunca subiu esse convite e eu honestamente digo que se calhar não conseguia, já disse isso muitas vezes, mas isto não, eu se calhar não conseguia mesmo. Com todo o respeito ao Famalicense que me deve, mas há aqui questões de rivalidade que Não, são inultrapassáveis. são. Para mim são. Ou sendo, e como tu falaste, um homem de trabalho e que sempre preparaste a tua carreira como treinador, mesmo ainda como jogador, e eu lembro-me perfeitamente de ti, de sendo tipo, entre aspas, um maníaco, porque tu acabavas um treino e eras capaz de ir treinar sozinho, e mesmo indo a acompanhar uma equipa de camadas jovens de algum lado, e se tivesse possibilidade de ir a um ginásio para treinar e assim, sendo tu um mentor de uma identidade de hóquei patins, e que eu posso confirmar isso porque também tive a possibilidade de beber isso, e agradeço imenso, porque se calhar foi quando eu aprendi mais hóquei. Essa ida para Braga e não tendo corrido bem, isso tornou-te a ti um melhor treinador? O que é que te possa essa situação menos bem conseguida, porque até eu acho que não tenha corrido assim tão mal, pode ter corrido mal aos olhos de muita gente, mas até nem corre assim tão mal, depois acaba as ligações, porque às vezes os resultados podem não sair, mas a equipa jogava hóquei e eu lembro perfeitamente de jogar muito bem hóquei. O que é que isso te possa ter ajudado na tua carreira futura? Ou possa também ter melindrado um bocadinho a tua forma de atuar? Eu acredito mesmo nisto. Eu acho que nós somos sempre melhores treinadores. Ou seja, começamos, tal como o Joaquim Jorge dizia, nós no início não sabemos nada. Quando somos novinhos achamos que sabemos tudo, mas não sabemos nada e como treinador as etapas são mais ou menos estas. Portanto, eu saí de Braga muito melhor treinador do que aquilo que entrei, isso não tenho dúvidas nenhumas. Portanto, todas estas experiências que a gente vai tendo, vai nos fazendo crescer claramente, e essa experiência do Braga foi de um crescimento tremendo. Eu vinha claramente habituado a uma cultura diferente, tive que me adaptar, cometi erros porque devia ter-me adaptado de forma diferente, devia ter sido se calhar muitas das vezes menos, ou um bocado mais benevolente, menos intransigente em determinados aspectos, mas a verdade é que eu sou um treinador jovem e ainda era mais jovem quando comecei em Braga. A verdade é que comecei lá a minha carreira sénior só como treinador, e que queria expor tudo aquilo que eram as minhas ideias. E muitas das vezes os plantéis não estão tão preparados para isso e cabe ao treinador, claramente, e não aos jogadores, ajustar-se e perceber que, não dando desta forma, vamos ter que ter capacidade para ir colocando aqui algumas ideias sem melindrar ou sem... Da mesma forma que dizem sempre que é mais fácil despedir um treinador do que claramente. Não podes mudar 10, é mais fácil mudar uma ideia, não é? Ou moldar a ideia. Claramente. E se calhar esse foi um dos meus maiores erros. Ainda assim, tornou-me um treinador muito mais preparado. Logo em início de carreira aconteceu-me algo que vai acontecer a todos os treinadores, muito provavelmente, que é serem despedidos. Portanto, nem desse medo eu ia padecer daí para a frente. Portanto, isso já me tinha acontecido. E sem eu perceber, estava a ser despedido de um clube e a ter a possibilidade de entrar noutro, que é dos clubes mais marcantes da minha vida, que é a Juventude de Pacense, e não é por acaso que eu estou aqui há tanto tempo e que me sinto tão bem. E que foi também, se calhar em conjunto com o Ribadave, aquele projeto que me permitiu impor aquilo que são as minhas ideias, dar um bocadinho de mim, ou dar um cunho pessoal também à estrutura do clube, e me permite estar neste momento tão feliz como estou do ponto de vista profissional. Portanto, acaba por ser um momento menos positivo a ida para Braga e o meu despedimento, mas há muitas das vezes nós dizemos isto é uma realidade, há males que acabam por vir por bem, e eu tenho a certeza absoluta que se essas coisas não funcionassem, o caminho não fosse esse, eu hoje não estaria onde estou hoje. É certo, depois aparece-te no fim, depois dessa situação, menos conseguida, não vamos dizer que correu mal, porque isso não.
Do ponto de vista da carreira, acabou por correr bem porque me fez crescer muito, mas claramente há uma coisa que eu não tenho pejo nenhum em assumir, que é nós erramos, nós falhamos, e eu falhei em Braga, ponto final, parágrafo, nem sequer tento de alguma forma arranjar justificações para isso. Eu tento olhar para mim e para aquilo que eu devia ter feito diferente, para perceber que se calhar num futuro terei que mudar algumas coisas, portanto, só assim é que eu conseguirei crescer claramente, porque senão, se eu me agarrar àquilo que foram os erros dos outros, continuarei a cometer os meus. Precisamente. E sais de lá, entretanto aparece daqui a Juventude Passense, e aproveitando aqui também um bocadinho aquilo que o Nuno estava a dizer, a Juventude estava numa situação muito fora do comum, até porque tinha um plantel mais ou menos interessante, mas estava para cair numa terceira divisão, e tu vens de uma primeira, de um Braga, independentemente de ter sido despedido ou não, vens para uma equipa que está a lutar para não descer para a terceira. Se calhar há muitas pessoas que dizem e comentam de forma menos positiva essas situações, mas vocês realmente, quando chegaram, eu lembro perfeitamente de dizerem nós queremos a primeira, e realmente é de pensar, estes gajos é de doidos, querem a primeira e estão a tentar safar-se de ir para a terceira. Mas eu, conhecendo-vos da forma como me conheço, e já tinha tido esse prazer de trabalhar essencialmente contigo mais diretamente, sabia que da tua capacidade, e essencialmente o sucesso está no coração de quem acredita, e eu sei perfeitamente que vocês acreditavam nisso. A Juventude aparece-te nessa fase, é uma época muito difícil, mas como é que tu te foste preparando para pôr realmente a Juventude na primeira? Sim, o Puga já abriu um bocadinho daquilo que é cortina. Nós também já fomos falando disso durante estes tempos todos, felizmente em momentos felizes. Quando nós nos reunimos com os diretores da Juventude Passense e assumimos que seria este o nosso caminho, pusemos logo como ponto de ordem de partida que o clube teria que lutar para subir divisão e não lutar para descer, como era o caso. E como tu disseste bem, isto vai em quem acredita, e nós sentimos claramente que as pessoas que estavam à nossa frente acreditavam naquilo que nós estávamos a dizer. É óbvio que estavam desconfiados, porque a Juventude há muito que tentava subir divisão e não conseguia, e muito provavelmente já muitos treinadores entraram com o mesmo discurso que nós. Portanto, nós não achamos que somos nem mais nem menos que os outros. Sim. Nós fazemos o nosso trabalho da mesma forma que farão outros. Mas houve aqui houve um conjugar de vontades que permitiu que a Juventude estivesse ao nível que está hoje. Eu costumo dizer que, muito provavelmente para o bem e para o mal, eu sou a face mais visível, mas nem de longe nem de perto que sou o único responsável, porque sozinho não conseguiria rigorosamente nada, e ficou provado que sozinho não consigo nada, que em Braga acabei por não ter sucesso. Portanto, isto é claramente um trabalho de equipa, e quando falo de equipa, não falo só da equipa técnica, mais especificamente, é um trabalho de equipa técnica, de equipa diretiva, é um trabalho dos adeptos, é um trabalho das pessoas que estão em voltas ao clube, que acreditaram e que foram acreditando um bocadinho naquilo que era a nossa mensagem. Inclusive é um trabalho de atletas que olharam para nós e disseram assim: é um clube com potencial, nós acreditamos naquilo que a Juventude está a construir e queremos fazer parte também, mesmo muitas das vezes, nós temos grandes exemplos disso, abdicando um bocadinho do eu imediato, porque achamos que vamos para o sítio certo e que vamos acabar por ser felizes, mesmo que tenhamos aqui ou ali que descer do ponto de vista financeiro ou até desportivo. Eu sei que relativamente a Braga, o Nuno já deve ter usado a expressão em Braga correu mal porque eu não fui, mas permite-me puxar um bocadinho o filme atrás e tentar perceber duas coisas. Primeiro, como é que foi a transição, o ser treinador, ok, era intrínseco, iria acontecer, mas aconteceu por empurrão e inicialmente como treinador-jogador. Como é que foi feita a passagem mental para, ok, a partir de agora não há mais patins a não ser em dia de treino e vou passar apenas e só a sentar-me no banco, e depois também perceber onde é que entra o Nuno nesta equação, porque uma coisa é ser diretor, coordenador, outra coisa é ser um treinador adjunto. Não é só estar lá para pôr cones, isso era há 20 anos atrás. Portanto, são dois momentos importantes na tua carreira. O primeiro, esse clique, e depois também o porquê de levares o Nuno nesta aventura.
O Nuno nunca disse isso, mas eu já disse muitas vezes, e eu tenho a certeza absoluta que se o Nuno estivesse comigo em Braga as coisas tinham sido muito diferentes. Eu não falei com ele sobre isto. Claramente. Quem conhece o Nuno percebe a liderança que ele tem e o caráter que tem. E isto no desporto, principalmente no desporto como o hóquei patins, que não é uma empresa como é o futebol, em que existe os meandros. Deixa-me só arriscar, Hugo. Vais dizer que se o Nuno estivesse em Braga, aquela tal benevolência em certos momentos teria acontecido porque terias tido esse conselho, é isso? Provavelmente ele estaria no backup, como está muitas das vezes, a fazer duas coisas que para mim são determinantes. Primeiro, a empurrar-me e a dizer vai que é por aí o caminho. E segundo, a proteger-me e a dizer-me atenção que as coisas não são tão claras e tão bonitas como estás a pintar. Isto, do ponto de vista desportivo, como é óbvio. Portanto, eu tenho a certeza absoluta que as coisas seriam diferentes. Ainda assim, esta nossa relação criou-se já em Ribadave. Já éramos muito confidentes enquanto ele era diretor desportivo e eu era jogador. Portanto, eu acho que foi quase uma química perfeita e que depois desse momento só fazia sentido se a gente continuasse junto. Portanto, da mesma forma que nós trabalhávamos junto em Ribadave, quando fui para Braga, foi a primeira pessoa a quem eu liguei, depois de ter recebido uma chamada do presidente do Braga, foi a primeira pessoa a quem eu liguei, foi ao Nuno. E ele infelizmente disse-me que não seria possível. E eu tive que falar com outra pessoa da minha equipa técnica na altura, que respeito muito e com quem tenho uma relação muito boa, para me ajudar a assumir essa proposta e essa possibilidade de ingressar no Braga. A partir do momento em que nós decidimos que vinhamos embora e que íamos abraçar o projeto da Juventude Passense, teria que ser com o Nuno. Nunca de outra forma poderia ser, ou nunca outra coisa me passou pela cabeça. Portanto, esse seria o caminho normal. Em relação àquilo que nós temos passado e que nos tem, se calhar, mantido esta relação, como o Joaquim disse, e bem, de treinador e treinador adjunto, tem muito mais a ver com a relação que nós temos pessoalmente, porque ele disse, e eu corroboro claramente com aquilo que ele diz, há coisas que nós não comunicamos, que a comunicação é visual, é sensorial quase. Nós bebemos mais ou menos as mesmas ideias, sabemos mais ou menos aquilo que são os nossos princípios, os nossos valores e aquilo que nós não estamos dispostos a negociar. Portanto, eu acho que há aqui uma comunhão perfeita em relação a mim e ao Nuno, e eu espero que ela se mantenha durante muitos anos, quiçá para sempre, até o final da minha carreira. Portanto, embora isto no hóquei muitas vezes seja muito imprevisível, mas esse é o meu desejo, sinceramente. Nuno, enquanto treinador adjunto, consegues ter uma forma de olhar para o jogo menos emotiva do que o treinador principal? Porque também essa é uma das funções que pode ter influência depois no desempenho da equipa e até na postura do treinador. Consigo criar a capa perfeita para ser menos emotiva, porque a emoção está lá. Só que percebo que a entrega do Hugo é muito semelhante à minha, só que não podemos ter os dois a mesma entrega neste momento. Eu tenho que saber vestir esse papel, tenho que deixar as emoções muitas vezes de lado e tenho que chegar à beira dele. E é aquilo que ele estava a dizer, que se calhar podia ter acontecido em Braga, que eu tinha que chegar à beira dele e dizer, calma, ou vai, depende. O sentimento tem que ser às vezes outro, para perceber que estamos a ver coisas diferentes. Por isso é que se perceberem, normalmente nós estamos sempre posicionados na chuta à tabela, posicionados em lados distintos, que é para também termos visões diferentes e também estamos mais vocacionados às vezes mais ao ataque, outro mais à defesa, e às vezes trocamos, porque o plano de jogo assim o exige. Mas sobretudo, voltando às emoções, o que eu sinto é que eu fervo se calhar até mais rapidamente do que ele, só que não posso neste momento, mas lá está. Às vezes comunicamos visualmente, até estamos distantes no banco, mas às vezes percebemos que tem que ser eu agora a exaltar-me, porque já não pode ser mais ele, porque isto é como a questão do jogador, está sempre a ouvir a mesma voz, chega a um ponto de dizer, pá, cala-te, e tem que ser outro a falar.
Às vezes não é esse o caminho, nós não queremos esse o caminho, mas até com a equipa de arbitragem às vezes tem que ser um bocadinho assim, às vezes um feedback ao ar, dizer assim, olha, não está bem, atenção, que isto vai ser igual para os dois lados, se fosse a mesma pessoa a dizer, vai chegar a um ponto, claro, e cai-se à conta, ou há uma advertência, ele a seguir quer falar e não consegue mesmo, mas claramente que eu criei sim, moldei-me muito, eu era muito mais emotivo do que o que sou agora, e isso traz muito para o proteger, para o ajudar, e a minha missão aqui é claramente ajudar o Hugo, eu sempre lhe disse isso. Eu tenho toda brincadeira, digo-lhe a ele, vou-te pôr lá em cima, mas depois vou embora. Porque depois vais ter a tal máquina montada por trás dele para o ajudar. Porque realmente é isso. Eu sinto que muitas das vezes nós estamos... Ele está de tal maneira... Ele tem um capital de experiência, sobretudo como jogador também, que o permite estar a antever tudo o que o jogador vai fazer, ou o que é que o jogo vai acontecer a seguir. Então às vezes está desfocado do panorama geral da pista, ou do enquadramento do jogador. O jogador está cansado, às vezes não sente que o jogador está cansado, porque ele não se cansava enquanto jogador. Eu lembro quando ele era treinador... Não sentia que estava cansado. Eu lembro, nós tínhamos uma brincadeira que quando ele era treinador jogador, e ele tinha que o tirar. Era eu que o tirava, não é? Eu tirava-o, ele sentava, se tirava as luzes, viemos, já me botava a vestir as luzes, já queria entrar outra vez. Já estou pronto. Calma, não estás pronto. E ele então acha que às vezes o jogador nunca está cansado. O jogador pode dar sempre mais. E às vezes atenção que ele tem que sair um bocadinho, tem que meter tem que meter um bocado de oxigênio para voltar a entrar. E essa minha forma de guardar a emoção acho que é determinante no nosso trabalho, porque tem que ser assim. Porque se estamos ali os dois malucos, então aquilo vai passar para a equipa, vai passar depois para os adeptos, que às vezes também é preciso saber contê-los, porque não interessa andar às vezes a provocar ali emoções em grande nível, porque muitas vezes temos que ser muito mais que a cabeça do que o coração. Às vezes os jogos decidem-se assim, e se calhar nós também tivemos alguns que perdemos assim, infelizmente, mais porque estávamos a jogar mais com o coração do que a cabeça, e isso é uma coisa que nós estamos claramente diferentes com os anos, e estamos muito mais cerebrais, estamos muito mais conscientes daquilo que tem acontecido, e eu acho que é isso sim, acho que isso é uma ajuda para ele em não me expor tanto às emoções, e acho que os jogadores também percebem isso, claramente. Tens 100 jogos, sensivelmente, agora já se há mais um ou dois pela juventude. Qual é o teu balanço de que fazes a esses 100 jogos? Ou seja, tu começas a fazer jogos para não descer e agora acabas por fazer também jogos para não descer, mas num patamar totalmente diferente. Qual é esse teu balanço e um bocadinho o que é que tu esperas agora para a próxima época? É óbvio que o meu balanço é um balanço positivo, mas eu sou. A minha natureza é esta, que é, eu nunca estou totalmente satisfeito, honestamente. E esta época é o espelho disso. Eu sei que nós temos que ser realistas e depois percebermos e fazermos um balanço geral e dizermos que provavelmente conseguimos algo realmente de uma magnitude, ou se calhar com a maior magnitude até ao dia de hoje durante a nossa carreira aqui na Juventude Passense. Foi muito mais difícil, muito mais custosa, muito mais exigente esta época do que foi a época anterior. Para nós, enquanto equipa técnica, e para os jogadores, principalmente para nós, porque a exigência é incomparável. Eu costumo dizer que eles, ano passado, sofreram muito pouco para subir de divisão. Não sofreram um terço do que sofreram os adeptos da Juventude que sofreram durante muitos anos para subir de divisão. Portanto, eles não sabem o que é sofrimento real, porque acabaram por andar sempre mais ou menos tranquilos até subirem de divisão e como nós, um termo que nós usamos muito no desporto, nunca andaram com as calças na mão. É disso que se trata. E este ano, a época já teve um bocadinho mais da dificuldade. A exigência é incomparável, a equipa cresceu muito. Sofremos ali um revés de uma fase inicial e isso pesou também, mas também permitiu que estes jogadores se superassem, se percebessem que iam ter que dar um bocadinho mais. E acabámos por fazer, na minha opinião, uma época muito equilibrada. Fazemos 12 pontos na primeira volta e 14 na segunda, portanto isto é uma época equilibrada aos meus olhos, até com a ascensão e com o crescimento, mas em determinado momento nós percebemos que o objetivo está atingido. Com maior ou menor dificuldade, os 25 pontos iam chegar. E redefinimos objetivos nesse momento. E tínhamos ainda 2 ou 3 jogos que nos permitiam sonhar por coisas diferentes. E aí falhámos, ponto. Com o Braga.
E aí falhamos, ponto. E nós temos que assumir, enquanto equipa técnica, e os jogadores têm que o fazer também. E é essa tal exigência que nós queremos criar na estrutura desportiva, nos adeptos, mas também no clube, que eu acho que poderá ser o segredo para o sucesso no futuro. Que é óbvio que nós estamos numa curva ascendente, isso é inegável. A Juventude há de ser um clube de futuro, também não tenho dúvidas sobre isso. Agora, a cultura de exigência tem que nos permitir olhar para este redefinir de objetivos e dizer assim, vamos ter que atingir mais algo, mais um objetivo, vamos ter que ser capazes de superar aquilo que eram as melhores expectativas. É possível, e era possível. E surgiu aí o jogo com o Valongo, surgiu depois o jogo com o Famalichense, surgiu o jogo com o Braga, já não falo nos últimos 2 jogos com o Benfica e com o Porto, mas poderíamos claramente... Esse será um dos desafios para a nova época. O Juventude não foi capaz de olhar para os jogos com os ditos grandes. Pelo menos ficou essa sensação visto de fora. Os próprios jogadores acho que entravam e achavam que era natural irem perder. E depois fizeram o seu campeonato de uma forma muito competente. Naqueles jogos que tinham que ganhar, ganharam. Mas depois ficou essa sensação de que falta esse bocadinho. Falta subir mais um degrau para pelo menos olhar, não vou dizer que vai ter que ganhar ao Porto, ao Benfica, ao Oliveirense, mas bater-se de uma forma que permita aos adeptos sonharem com a obtenção de pontos nesses jogos. Sim, e eu acho que o grande crescimento desta equipa foi essencialmente nos jogos grandes. E nós começámos um jogo com o Sporting, em que não disputámos o jogo, claramente. O Sporting ganhou 5-0, mas nós não disputámos o jogo. E fomos crescendo nessa capacidade de disputar o jogo contra essas equipas. E essencialmente a forma como nós encarávamos essas equipas, a forma como nós impunhamos ou queríamos impor o nosso jogo, a nossa ideia de jogo contra essas equipas. E os meus atletas percebem isso. Quando nós lhes dizemos que não vamos claramente mudar rigorosamente nada daquilo que é a nossa ideia de jogo para jogar contra o Porto, Benfica, Sporting, Oliveirense, ok, nós vamos ter que ser capazes de impor aquilo que são as nossas ideias. E só quando nós nos aproximarmos desse patamar é que nós estaremos claramente melhores. E isso foi acontecendo. Fomos equilibrando a balança, até sermos capazes de, nesta última fase, disputar o jogo em casa do Oliveirense e ter caído para eles, na minha opinião, de forma injusta, irmos ao João Rocha e encostarmos o jogo com o Sporting e o Sporting acabar por ganhar por diferença de um golo, sermos capazes de ir empatar a Tomar, sermos capazes de ganhar em casa ao Hóquei e depois também, no jogo com o Benfica, antes do jogo, no último jogo, sermos capazes também de equilibrar o jogo. Eu penso que a exceção que confirmou essa regra foi o último jogo em casa, em que nós emocionalmente já estávamos desligados, já tínhamos percebido que não ia dar para mais do que aquilo que nós tínhamos atingido nesse momento. Mas eu acho que o grande segredo desta época foi claramente sermos competentes naqueles jogos em que não podemos perder, em que não podemos falhar, mas acima de tudo percebermos que nós só seríamos melhores se fôssemos capazes de nos equiparar a essas equipas através da nossa forma de jogar e não através de alguma estratégia que tivéssemos adotado, porque isso aconteceu com muitas equipas, ditas equipas do nosso campeonato, olharam mais para a parte estratégica do que propriamente para a evolução individual e coletiva da equipa. E nós procuramos sempre claramente dar primazia a essa evolução individual e coletiva e não à parte estratégica do jogo. Sim, porque isso basicamente foi um crescimento de atitude, um crescimento de forma psicológica como encaram os jogos, porque eu lembro perfeitamente nesses primeiros jogos até dizer que a equipa ainda estava com o síndrome um bocadinho de segunda divisão, não? A forma como entra e diz, não, eles são melhores que nós. E não... Com o ritmo, com a intensidade, com a agressividade de segunda divisão. Sim. E esse foi o grande choque. Sim. Pronto, e quando perceberam, acho que realmente cresceram bastante e a gente foi fazendo questão de evidenciar isso, que a equipa foi crescendo bastante. Da próxima época, tu tens, para além dessa ambição de poder conseguir algo mais, será um 8º lugar para um play-off, e aproveitando isso, na tua opinião, o play-off achas que é a forma mais justa de se encontrar um campeão? Eu acho que se nós olharmos para a justiça propriamente dita, acaba por ser mais justo haver um campeonato e um play-off, e a partir daí arranjarmos os melhores e definirmos quem é que são os melhores, seja ele no topo, seja ele a meio da tabela, ou hipoteticamente os menos bons, que estão na primeira divisão, têm qualidade e que acabam por descer, do que propriamente o campeonato regular. Eu já competi no campeonato regular
E quando me dizem, mas há aqui uma divergência de resultados entre os grandes em determinado momento, porque eles facilitam e estão-se a guardar para os playoffs, a verdade é que durante o campeonato regular havia equipas que, a partir do momento em que um Porto ou um Benfica disparavam, também havia resultados desse género e as equipas iam claramente abdicando de alguns compromissos nacionais para se calhar se dedicarem a compromissos internacionais, a tentativa de ganhar um título de outra forma que não fosse o campeonato. Portanto, em relação a essa se calhar, diminuição da valoração dos jogos grandes entre eles, ou dos jogos dos grandes com os pequenos, isso acontecia na mesma no campeonato regular. Portanto, é óbvio que pode em determinado momento ser injusto para algumas equipas que andaram uma fase regular com mais competência, acabar em cima e acabar por, no final da época, não ser campeões ou não ficar nos objetivos que tinham pré-definidos. A nós aconteceu-nos isso, por exemplo, que nós fomos tremendamente regulares e se calhar numa fase final acabámos por não ser tão eficientes e acabámos por ficar fora daquilo que eram os 8 primeiros ou os 9 primeiros que dava acesso às competições europeias, onde andámos praticamente a época toda. Mas isso pode acontecer sempre. Sobretudo pode levar a uma planificação diferente em termos de índices físicos, de preparar a equipa para... Claramente. Eu acho que no fundo é nós partirmos com estas regras. Vamos acabar com estas regras, nós temos que nos preparar para elas e temos que ajustar aquilo que são os nossos objetivos e as nossas capacidades a estas regras. Portanto, as cartas estão na mesa. Há regras mais difíceis de combater. Claramente, eu acho. A capacidade financeira de cada um dos clubes leva a uma dificuldade maior. Estamos, na minha opinião, no melhor campeonato do mundo e temos todos que ser cada vez mais exigentes para que esta conotação se mantenha e que nós possamos continuar a batermos com estas equipas e com estes clubes que têm claramente, como disse Joaquim, capacidades, estruturas, possibilidades diferentes. Mas a verdade é que este profissionalismo por parte das equipas do meio baixo da tabela é cada vez maior. Eu ouvi o treinador do Candelária dizer e assumir que a equipa que é 100% profissional na próxima época é um dos adversários do Juventude. O Juventude não é uma equipa 100% profissional. O que é que difere em termos depois de atitude, porque a entrega há sempre, mas depois a atitude prende-se com outros fatores. O que é que difere o facto de teres 10, 12 jogadores totalmente profissionais ou teres que adaptar o treino, o jogo, a alguém que durante o dia está a trabalhar ou está a estudar e depois ao final da tarde vem treinar e ao final de semana, quando podia estar com a família, vai jogar? Sim, seria utópico dizer que isto não faz diferenças, é óbvio que faz diferenças. Mas a verdade também é que a qualidade individual do atleta, a seriedade, o profissionalismo também fazem muitas diferenças, independentemente de eles serem profissionais ou de terem outra atividade para além do hóquei. Eu sou um bocado intransigente em relação a algumas coisas, porque eu considero muitas das vezes que os atletas dão boas desculpas, boas para quem as quer aceitar, né? Nós podemos ser profissionais sempre. Vivamos só daquilo ou tenhamos outras tarefas. Implica é que tenhamos o foco certo, a determinação, o querer, e muitas das vezes isso não acontece, vivam eles, ou os atletas, só de hóquei patins, ou tenham outras tarefas. Portanto, para mim o profissionalismo é mais uma atitude, tem mais a ver com a personalidade do que propriamente com aquilo que são as condições que os clubes lhes dão. Agora, estamos a falar do Candelária, que é uma equipa que vem da segunda divisão, que a nível de qualidades individuais, financeiras, hão de ser muito parecidas àquilo que são as capacidades da Juventude. Se passarmos para clubes profissionais, como são os Portos, os Benficas e os Sportings, aí tudo é mais. Existe um plus em tudo, né? Nas condições, na qualidade dos atletas, na qualidade dos treinadores. Portanto, existe aqui um plus em todas essas áreas e aí sim as diferenças começam a ser muito significativas. No caso do Candelária, acho que o Candelária tem feito um percurso extraordinário, reergueu-se. Eu sou do tempo de ver um Candelária fortíssimo, mas sustentado muito pela parte financeira. Acho que neste momento é sustentado claramente pelo trabalho de qualidade que tem sido feito por várias pessoas, pelo Pedro, foi evidenciado, pelo Tiago, tiveram 3, 4 anos a prepararem-se para... Pelo Pedro, pelo Tiago, pelo Mauro, que tem claramente tem dado uma imagem diferente do Candelária,
E eu tenho a certeza absoluta que atrás desses virão muitos outros que têm de dar sustentabilidade a esse projeto. Mas sim, vamos lutar contra essa equipa específica e contra outras que têm as mesmas ambições que nós e que têm também as mesmas ilegítimas aspirações que nós. Mas nós tentaremos, sem olharmos só para a parte resultadista, tentaremos claramente fazer melhor que aquilo que fizemos na época anterior. E fazermos melhor é assumirmos que queremos algo mais, e algo mais há de passar claramente pela possibilidade de competirmos nas competições europeias, pela possibilidade de atingirmos uns play-offs. Temos que olhar claramente para isso como um objetivo, sem termos medo de errar ou de falhar, sermos ambiciosos a esse ponto. Foste nomeado selecionador nacional de Sub-17 e agora, aproveitando aqui um bocadinho a brincadeira ao lado do Joaquim Jorge, o Puga foi contigo, não? Não poderia, porque o cargo de selecionador de Sub-17 implicaria que eu, em determinado momento, pudesse não estar presente na Juventude Passense, né? E isso teria que ser claramente assumido por parte dele, que é claramente a pessoa mais capaz e mais competente para o fazer. Não poderia, de maneira alguma, deixar na mão nem a Juventude, nem correr o risco sequer de pôr ou de implicar aquilo que era o desenvolvimento normal e natural do clube em prol da seleção. Isto foi uma pequena provocaçãozinha relativamente ao caso, mas era só mais para perceber como é que isso acontece, esse convite, e como é que achas que tem corrido. E ainda para mais, tu sendo, e eu conheci-te como um excelente treinador de formação, passaste a treinador-jogador no Ribadavia e depois chegas a treinador principal quando chegas a Braga, só como treinador, e agora voltas a ter formação basicamente na tua mão, independentemente de tu ajudares a formação também da Juventude e quando era Ribadavia igual. Como é que achas que tem corrido essa readaptação outra vez a trabalho de campo? Não? Eu tenho uma predileção, isto é pessoal, pelos atletas jovens. Eu acredito que se o atleta jovem tem potencial e acima de tudo tem ambição, pode perfeitamente atingir patamares de excelência, independentemente de ser uma idade precoce ou não. E acho que o meu percurso de formação é um bocadinho prova disso, e também aquilo que foi o projeto que nós fomos construindo, quer em Ribadavia, quer na Juventude, foi claramente assente em atletas jovens, com muita margem de progressão, mas também com muita qualidade, porque muitos deles, ou a grande maioria deles, eram atletas de seleção e já habituados a patamares de excelência. Portanto, este convite que muito me lisonjia, e eu sou um privilegiado por ter a possibilidade de representar a nossa seleção, de defender aquilo que é o nosso país, acho que isso é um privilégio, principalmente nestes escalões, onde eu acredito que será, no fundo, a base e a sustentabilidade daquilo que são as futuras seleções. Hugo, mas não é um bocado contra a natura que tenhas sido campeão em todos os escalões de formação e não tenha surgido qualquer convite, e agora que estás no hóquei sénior, te convidem para voltar a treinar miúdos? Honestamente, há falta de crença nas capacidades dos treinadores que ganham os campeonatos de formação por parte da Federação? Eu penso que nem era esse provavelmente o grande entrave. Acho que é uma questão de oportunidade muitas das vezes, mas também no caso, na altura, na minha opinião, não fazia muito sentido. Nós tivemos anos, na altura, a Associação Desportiva de Valongo, com 7 em 10 atletas. 7 atletas da Juventude, da Associação Desportiva de Valongo eram da Seleção Nacional, em 10. Portanto, havia claramente aqui um conflito de interesses se eu fosse selecionador na altura. Portanto, acho que, honestamente, é uma questão de oportunidade, mas também tem a ver um bocadinho com isso, que muitas das vezes há um conflito de interesses que me parece desnecessário em muitas das alturas, visto que, na minha opinião, há gente com muita qualidade e muita capacidade também para treinar, muitos jovens valores que vão aparecendo, muitos treinadores menos jovens, mas com tremenda competência. Felizmente, nós somos um país que valoriza também o trabalho de toda a gente, inclusive dos imigrantes, e importamos também qualidade vinda de outros países, quer para jogar, quer para treinar, mas nós temos muita qualidade aqui em Portugal e treinadores com muita qualidade. Portanto,
Acho que foi uma questão de oportunidade e eu estou muito satisfeito, sinceramente, com essa possibilidade. Não querendo já substituir o nosso selecionador nacional da equipa sénior, mas vias-te a chegar lá um dia como selecionador nacional sénior? Ou não será essa uma ambição tua, tipo como o Género? Honestamente, no imediato, não é um dos meus objetivos. E sairmos daqui do imediato? Se sairmos, talvez. Não é um dos meus objetivos, mas não diria que não a uma possibilidade dessas daqui a muitos anos na minha carreira, porque não? Antes disso, tenho muitos outros objetivos que gostaria de alcançar e ser selecionador deixaria um bocadinho mais lá para a frente. Hugo, durante esse teu percurso, tenho reparado que há jogadores que tu procuras levar contigo, ou pelo menos pontualmente ir pescando. Olhando para o que falavas da questão do selecionador, eventualmente ter que treinar 7 jogadores da mesma equipa, e porque já os conhecia, podia criar até nos outros algum desconforto. Alguma vez sentiste no balneário desconforto por parte dos jogadores que chegam relativamente ao tratamento que eles acham que tu dás aos jogadores que já são os teus jogadores? Honestamente, eu acho que isso acontece com quase todos os treinadores. Na nossa modalidade, muitos, porque o hockey é pequenino, não é? Mas nós gostamos de ter junto de nós aqueles em quem mais confiamos e também aqueles que têm as características com quem nós mais nos identificamos. Mas, sinceramente, procuro, para além daqueles que trago para junto de mim, fomentar e potenciar aqueles que cá estão já, tentando de alguma forma, e sempre possível, e eu espero que sempre, ser equitativo do ponto de vista do comportamento, do tratamento. Portanto, é óbvio que eu tenho aqui jogadores que já trabalharam comigo muitos anos, tenho outros que trabalharam e que querem trabalhar, e isso dá-me alguma satisfação, é sinal que eles se sentiram bem, mas tento ser igual do ponto de vista do comportamento e do tratamento com todos. Nessa situação, não querendo individualizar, mas individualizando já, tens um jogador contigo, que basicamente é quase teu jogador de formação, passa contigo em Ribadave, há ali 2 épocas basicamente que nós estamos juntos, e depois aqui na Juventude, que é o Micali, e isso é prova evidente de que tens sempre uma extensão de ti também dentro de campo, certo? Sim, é uma extensão de nós. A verdade é que o Micali trabalha connosco há muito tempo. E para além daquilo que é a qualidade dele enquanto jogador, a qualidade humana suplanta claramente aquilo que é a qualidade dele enquanto jogador, que também é muito. É provavelmente a pessoa que nós conhecemos, ou o jogador que nós conhecemos, com aquilo que são os predicados que nós mais valorizamos, quer como jogador, quer como atleta ou como homem. E ele deu provas disso há bem pouco tempo, já na Juventude Passense, mas alguém que está disposto a abdicar do eu, que foi o caso dele, pelo nós, e que se mantém ou que assume essa bitola e essa mentalidade, e que o obriga quase a ser implementado no clube e na equipa que ele lidera, porque a verdade é que isso acontece no plantel atual, como aconteceu no anterior, dá-nos sempre a garantia de que estamos todos ali em prol de um objetivo comum e não temos ali 1 ou 2 ou 3 jogadores que têm claramente um objetivo individual e depois um objetivo comum. Portanto, o que nos permite o Micali é, para além da qualidade que ele nos entrega dentro de campo ou no jogo, é a qualidade humana que ele tem, a capacidade de liderança, e também já ter dado provas para eles, para o clube, mas principalmente para nós, de que está connosco até ao fim. Portanto, isso para nós é determinante. Relativamente a esse desconforto que por vezes pode surgir no grupo de trabalho, é também um bocadinho o teu papel dar o ombro àquele jogador que está descontente, mas que pode não ter a coragem de dizer olhos nos olhos ao Hugo aquilo que lhe vai na alma. És um bocadinho também o confessionário. Sem dúvida. Muitas das vezes eu digo que sou ou a ponte ou a quebra, porque há coisas que se calhar vêm ter comigo, que há um desconforto qualquer. No fundo és a triagem. Exatamente, claramente. E eu acho que eles olham mesmo para mim com esse papel. E, por exemplo, pegando até aqui no exemplo do Micali, por exemplo, não há problema nenhum em assumir e constatar o facto de que quando ele chegou, ele é o capitão. E podia ser uma coisa, claramente, melindrasse o grupo. Podia. Claro.
Mas, se calhar ao fim de, não vou dizer muito tempo, se calhar 3 semanas de trabalho, já toda a gente dizia que era unânime ser aquele capitão, porque ele tem realmente esta relação humana com o balneário, que por vezes até é ele a fazer essa triagem agora, ou seja, facilitou-nos a vida a nós, mas ao mesmo tempo também é uma confiança que o colega ao lado tem e já não precisa de chegar a nós. Claro que depois o Mikel vai fazer chegar a mim, o que eu acho que é necessário chega ao Hugo, o que eu acho que não é necessário fica por ali e resolve entre eu e ele, que depois vai outra vez descer a cadeia. Mas claramente que é uma extensão nossa no trabalho, não só dentro de campo, mas também na relação com o resto dos homens que lá temos, porque estamos a falar de um plantel jovem, tirando um bocadinho aqui o Zé Pedro, nós fazemos sempre trabalhos com equipas muito jovens. Nós quando chegamos à altura de contratar, obviamente que a primeira triagem da contratação é sempre a qualidade, obviamente, mas a gente define assim, por exemplo, para aquele lugar temos estes 3 nomes. Quando o Hugo me pergunta a minha opinião, eu quase vou logo pela idade. O mais novo, se o padrão de qualidade andar ali repartida, é o mais novo que vem. Porque, primeiro, porque muitos deles viram o Hugo a jogar ainda, ok? E viram nele aquele exemplo de entrega de trabalho. Não podemos esquecer que aquele trabalho que foi feito há 10 ou 11 anos atrás na formação também do Valongo, hoje em dia está a ter resultados, porque, por exemplo, dou o exemplo fácil que na final da Liga dos Campeões, entre as duas equipas, entre 21 atletas, porque o Sporting deixou um de fora, entre 21 temos 10 jogadores formados, que passaram pelo Valongo, formados, e outros que passaram lá já só em séniores, mas temos 10 atletas que passaram pelo Valongo. E é muito fácil, muitas vezes, nós exigir de um atleta que conseguiu ver o Hugo a jogar, porque é muito fácil um treinador dizer assim, pá, quero que faças isto e aquilo. E depois há aquela opinião do jogador, faz tu. Mas muitos deles viram o Hugo a fazer. Ou seja, não é de boca que o Hugo diz aquilo só porque é bonito, só porque vai dar resultado. Ele já o fez, ele mete os patins hoje em dia no treino e faz. E é bom, este capital de experiência que ele tem, transmiti-lo para um plantel que já o viu a fazer. Claro que um mais velho também ia ver, mas é mais difícil para um mais velho agora. Estás mais vídeos. Claro, é isso, claramente. Mais difícil de moldar. E essa relação, o Mikel o Mikel tem 27 anos, ou 28 salvo erro, mas ainda enquadra muito esse espírito jovem. Também bebeu desse capital que o teve para lhe dar enquanto jogador, e ele também jogador da formação de Valongo, acho que até chegaram a treinar juntos. Jogaram juntos os meus plantéis em Ribadavia. Nós muitas vezes usamos esse exemplo para picá-los. Quando jogavas comigo não passavas assim por mim, não era fácil, não sei o quê. Porque eles ainda sentem isso muito vivo, muito presente. E então, voltando atrás, é muito fácil o Mikel fazer esse aporte que devia ser meu, essa responsabilidade, essa triagem, esse crivo, e ele é exemplar nisso. Mas claramente que essa é uma das minhas missões e eu sinto que o grupo olha muito para mim. O grupo e não só. O Hugo há um bocado falava de uma coisa que é muito importante. Este trajeto é feito, e eu digo sempre isto, é feito em forma de bolha. Quanto maior for a bolha à nossa volta, e a bolha é jogadores, a bolha inicialmente começa com, por exemplo, quando nós chegamos à juventude, a dimensão de adeptos não era a mesma que é agora, obviamente. Quando a gente chegou, nós tivemos que fazer uma bolha mais pequena, que eram os jogadores que nós tínhamos ali na altura, que o plantel já estava formado, e não era um plantel com qualidade, havia ali qualidade, obviamente, os jogadores já numa fase mais avançada da carreira, mas havia claramente qualidade, e a gente começou a puxar ali a bolha, aglomerando ali também a direção. A direção, especificamente, os elementos que iam trabalhar connosco, obviamente. Depois que aquilo começou a dar resultado, vamos aumentando a bolha para os restantes elementos da direção e vamos incluindo aqui um bocadinho os adeptos, que eram poucos. E esta bolha vai crescendo. Isto naquilo que é a nossa forma de trabalhar faz todo sentido. Noutros clubes que não olham para isso dessa forma. É o pessoal que está no ringue, é o pessoal que está na... Mas nós não. Nós abrimos sempre o leque para que a bolha seja cada vez maior e quanto maior for a bolha, mais difícil vai ser de nos tornar daquilo que é a nossa forma de trabalhar, sem dúvida. Em termos financeiros, dizes que quando a bolha rebenta é mau sinal, mas neste caso... Então somos baratinhos, não é? Eu perguntava se esse é também um desafio, porque... Como dizia o Nuno, aqui em Passos de Feira, a Juventude, tinham um grupo de adeptos mais ou menos restrito, eram quase sempre os mesmos, como nós dizíamos. Isso foi crescendo, a forma dos adeptos estarem no próprio pavilhão, como vibram com os jogos, também foi crescendo, mas também é um facto que este foi um período com novidades constantes. O lutar pela subida, o subir, o bater-se com os melhores. A partir de agora deixa de ser novidade, portanto, acaba aquela fase da paixão e do romance, não é? E tem que chegar o amor. Essa é a fase mais difícil para manter os adeptos presentes?
E sobretudo vocês, que sendo de Ribadave, têm essa cultura praticamente já no género. Há duas coisas que nós vamos procurar. Primeiro, manter viva, alimentando esta relação, manter viva essa paixão, que nos parece importante entre os adeptos e o clube. E a única forma de nós mantermos viva essa paixão é dando-lhes alguns miminhos de vez em quando, e esta ambição que nós temos e esta tentativa que nós vamos mais uma vez ter de ser melhores a cada dia e de atingir objetivos cada vez mais ambiciosos, é os tais miminhos que nós procuramos dar aos adeptos. E depois acreditar naquilo que me disseram no primeiro dia, e que tem sido uma verdade. Passos de Ferreira gosta de hóquei, Passos de Ferreira vive o hóquei. Eu já vi muitas vezes o pavilhão de Passos de Ferreira completamente cheio, portanto, diziam-me isso e eu tenho vindo a comprovar que é verdade. Portanto, vamos acreditar que a nossa relação está cada vez mais sólida, que vamos ser capazes, como em todas as relações, de alimentar e de continuar a dar os miminhos necessários para as pessoas se manterem presas e amarradas a nós, mas que este amor das pessoas por Passos de Ferreira, pela juventude passense, faça sustentar esta relação, que só dentro dessa sustentabilidade é que nós podemos claramente ser cada vez melhores e continuar a aumentar esta bolha e continuar a melhorar também do ponto de vista do apoio. Temos cada vez mais gente, mas gente também cada vez mais interativa, gente cada vez mais envolvida, mais apaixonada. Portanto, eu estou claramente com muito boas sensações daquilo que poderá ser a próxima época e muito confiante de que vamos fazer uma boa época desportiva e as bancadas vão se refletir também nesse bom momento. E esperemos, só interrompendo um bocadinho, esperemos que as novidades continuem. Um passo cada vez, vamos subir um bocadinho. Também acho que uma coisa importante, e eles vão percebendo isso, é o tipo de atletas que vai chegando. Ou seja, durante muitos anos, se calhar viveu-se aqui plantéis que tentaram sempre subir, mas também havia sempre aquela situação dos clubes, os jogadores da terra. Nós agora também estamos a conseguir cimentar um jogador como o Filipe Flórido, que claramente enraiza tudo aquilo que é os pergaminhos da juventude passense, mas como é óbvio, vêm outros de fora trazer um aporte, esperemos nós, que dê resultado, um aporte de qualidade, e vamos agora estabelecer, como é óbvio, uma novidadezinha, como é óbvio, mas claro que compreendo que os adeptos foram chegando através das novidades que iam havendo, ou seja, havia sempre um fator, ano após ano, que ia ser algo novo. Um objetivo a alcançar. E agora esperemos nós também que possamos trazer umas novidades para a próxima época. Deixa-me só aproveitar ali uma palavra do Hugo, Rui, e já te passo a palavra. Essa questão dos miminhos que nós vamos dando, podemos dar também uns miminhos aos adeptos da juventude e dizer-lhes já quais são os reforços da próxima época. Já que a comunicação social nacional já o mencionou, eu queria também aproveitar para perceber se podemos confirmar, porque nós não gostamos de trabalhar com nomes no vento, os nomes que foram mencionados, o Tiago Rodrigues, o Tomás Pereira, o Rafael Almeida e o Joca Guimarães, são ou não reforços para a próxima época? É óbvio que eu... Já respondeu? Numa questão de respeito pela juventude passense, não podia assumir aqui rigorosamente nada. Mas há algumas coisas de verdade nessas afirmações. E são jogadores fortemente diferenciados, obviamente. Vamos esperar, a mim enquanto treinador, vamos esperar que essas confirmações sejam oficiais, porque era sinal que tínhamos uma excelente equipa e uma equipa capaz de dar esses tais miminhos e de olhar para coisas... Eram 4 jogadores que deixavam o treinador satisfeito? Eram 4 jogadores, era um leque de jogadores que claramente deixariam o treinador da juventude muito satisfeito. Aproveitando aqui um bocadinho aquilo que o Hugo estava a dizer relativamente ao Flórido, e é notório a evolução o Flórido já tinha muita qualidade e ele achava isso, e tu viste isso quando cá chegaste. A evolução dele é totalmente diferente e se calhar ele hoje está muito mais jogador e está, sem dúvida, do que ele que era. Tu olhas para a formação da juventude neste momento e achas que ela poderá continuar a fornecer, se for 1 ou 2 atletas, para a equipa sénior num futuro próximo? Eu não gosto muito de falar de Filipe Flórido porque eles já dizem que eu que sou o padrinho dele no balneário, daqui a pouco começam a acreditar que isso realmente é verdade. E é totalmente mentira, porque o Filipe atingiu um nível, na minha opinião, que provavelmente nem nós estaríamos à espera que ele fosse capaz.
e tem a ver com aquilo que ele está disposto a sofrer e entregar em treino. Sem cortar a tua palavra, mas se calhar não só a vossa opinião, mas se calhar também a minha opinião, porque eu acompanhei o Filipe Flório desde sub-13, não é? E via que ele realmente tinha qualidade, vi-o a evoluir, mas nunca acreditei que ele fizesse uma primeira divisão como fez este ano e com a qualidade de jogo que apresentou. E se calhar muito do teu trabalho, mas também muito do acreditar dele e muito do trabalho dele. Mas repare que enquanto a gente cá chega, ele tem 0 minutos. A 8ª jornada, ele não tinha qualquer utilização no plantel, ou seja, não sei se havia uma descrença na altura daquilo que era a qualidade dele, porque assim, a equipa não estava a ter resultados, mas ele também não era opção, ou seja, não podia ele meter o cunho dele pessoal à equipa para perceber se podia mudar alguma coisa ou não. Mas a exceção dele foi mediocre. Falámos disso várias vezes. O Filipe tem um comportamento competitivo em treino que lhe permite atingir patamares deste género. E esse comportamento dele é transversal desde o dia em que nós chegamos. Portanto, eu acho que o Filipe ainda tem muito que aprender, ainda está numa fase inicial da carreira, ainda pode aprender muito e pode olhar para o hóquei como algo cada vez mais sério. Se tiver a humildade que teve até o dia de hoje e se continuar a trabalhar da mesma forma que tem trabalhado, eu tenho a certeza que até pela educação que tem, por aquilo que são os valores que aos nossos olhos nós já começamos a conhecer aquilo que é a educação do Flório e a formação e os pais, percebemos que esse será o caminho dele. Ainda assim, nós queremos que ele seja uma referência também para outros atletas da juventude. Nós temos trabalhado todos os anos com vários atletas da formação, vemos potencial nos mesmos, acreditamos que o trabalho que está a ser feito na formação terá reflexo daqui a 2, 3, 4 anos e vemos sinceramente e honestamente se eles se mantiverem junto de nós, se tivermos a capacidade de os alimentarmos também, quer desportivamente, quer do ponto de vista da ambição individual e pessoal, acho que nós podemos perfeitamente ter daqui a 1, 2, 3 anos mais atletas com o perfil do Filipe e com o potencial também. Relativamente ao Flório, aquilo que eu costumo dizer, e em termos de elogio que se lhe pode dizer, é que ele já não é só um jogador da terra. Ele era o miúdo que estava no plantel porque era da terra, era dos que tinham mais capacidade naquela faixa etária, mas hoje não é. Hoje o Filipe é um jogador de plantel, é um jogador que, na minha opinião, tem valores como qualquer outro, ou valor como qualquer outro, tem deficiências a serem corrigidas, tem também outras virtudes que podem ainda ser exponenciadas. Acredito piamente nisso. O Filipe, tal como outros, quase todos, os atletas da juventude, podem perfeitamente sonhar com outros patamares, ou dentro da juventude passense, ou noutros clubes, porque eles também têm a noção de que a juventude passense será cada vez melhor e estará cada vez mais capaz de lhes dar esses patamares de excelência. Portanto, nós queremos todos crescer e eles não têm mais ambição que nós, não vão ter certamente mais ambição que o clube. Se nós formos capazes de crescer todos juntos, perfeito, e ficamos todos felizes porque é sinal que o nosso trabalho, o trabalho de todos, está a ser bem feito. Se houver algum jogador que seja capaz de ainda crescer mais um bocadinho e de aliciar outros clubes a contratá-los, nós ficaríamos satisfeitíssimos também, porque conseguimos também ajudar do ponto de vista individual o atleta. O Nuno dizia que dos jogadores que estavam na final da Champions, de 10 passaram pelo Valongo, os outros 15 provavelmente eram estrangeiros. Olhando para trás, há 3 épocas atrás, salvo erro, aqui em Passos Ferreira realizou-se uma Final 8 em que o Mikel era treinador do Sub-23 do Ribadavia. E dessa equipa do Valongo há pelo menos 3 jogadores, o Rafael Bessa, o Diogo Barata e o Abreu. Pelo menos esses 3 que já estão na alta roda. O que é que Valongo tem que os outros não têm? Estamos a falar de uma... Eu pergunto que o Hugo passou sim, lá. Esses foram todos meus atletas em formação, sub-13, sub-15, sub-17, todos eles trabalharam connosco. Juntaria a esse naipe de jogadores o Miguel Moura, o José Miguel, o João Pedro, o Gabriel Azevedo, poderia juntar muitos outros que ainda não atingiram provavelmente
esse patamar, mas que estão num potencial, ou têm um potencial tremendo e que estão num patamar já muito bom. É um trabalho, o trabalho de formação é um trabalho à la longa, é um trabalho que requer tempo, que é preciso claramente ter a paciência para os ver crescer, para lhes continuar a dar alimento suficiente para os tornar cada vez melhores, mas é um trabalho que demora muito tempo. E o Valongo teve essa paciência, teve também a possibilidade nas suas equipas séniores de ir de quando em vez introduzindo um ou outro, dando esse espaço competitivo que é determinante também para a evolução e para o desenvolvimento dos atletas jovens, e é sendo também um bocadinho nesses valores que nós pretendemos levar este projeto à juventude, que é percebermos que temos que ter claramente referências no clube, temos que ter um clube ambicioso, temos que os fazer sonhar em chegar à equipa sénior, e esse é o primeiro passo, mas depois temos a capacidade também de lhes darmos esse espaço e de lhes darmos essa possibilidade, quer em treino, quer depois em competição. Isso aconteceu com o Flórido, tem acontecido com outros. Eu lembro-me do Francisco, lembro-me do Hugo, lembro-me do Martim, que vão aparecendo e que vão tendo as possibilidades que nós achamos que eles merecem, fruto do trabalho deles, fruto também daquilo que são as necessidades do clube. Portanto, nós acreditamos que cada vez mais poderá haver esse espaço e cada vez mais vamos ser capazes de incutir nos atletas de formação da Juventude Passense um amor ao clube, que foi isso também que muitas das vezes fez crescer esses atletas no Valongo, um amor ao clube e uma intenção muito grande e uma vontade muito grande de chegar ao patamar sénior neste clube, no Clube da Juventude Passense, podendo-se afirmar também aqui na terra, podendo mostrar aquilo que é o valor deles dentro do clube. É óbvio que isso requer tempo e nós estamos com um projeto de formação ainda curto, com pouco tempo, mas eu tenho a certeza absoluta que a 2, 3, 4 anos surgirão muitos bons exemplos iguais aos do Filipe. Isso obrigaria a que o Hugo e o Nuno ficassem cá mais esses 2, 3, 4 anos? Não necessariamente, até porque é uma das nossas premissas, que é o nosso objetivo é criar estrutura. Porque o clube não pode viver dependente de nenhum treinador, de nenhuma equipa técnica e muitas vezes nem de uma equipa diretiva. Portanto, o nosso objetivo é claramente criar estrutura e nós fizemos isso em Ribadave e queremos fazê-lo, ou estamos a fazê-lo também na Juventude, que é, quando nós chegamos ao clube e quando nós deixarmos o clube tem que ser uma coisa completamente diferente do ponto de vista estrutural. E é isso que nós pretendemos também. Fizemos isso em Ribadave e queremos fazê-lo na Juventude. Quem abraçar a próxima pessoa que abraçar este projeto há de ter um clube muito mais capaz e muito mais preparado. Portanto, o clube não há de ficar refém certamente de uma equipa técnica, porque está neste momento a criar condições e está neste momento a integrar-se num patamar que vai ser certamente muito apetecível para qualquer treinador, na minha opinião. Agora, se calhar, um bocadinho de jeito de término, só Sim, já vai lá. Um bocadinho de provocação nesse sentido. E porque jogaste com todas as equipas que estão neste momento na meia-final para poderem ser campeões nacionais, quem é que tu vês a poder chegar ao título? Qualquer uma das 4. Embora eu ache que o fator casa é um fator importante quando existe tanta igualdade na qualidade dos plantéis, das equipas, dos treinadores, das estruturas. Portanto, eu se calhar atribuir aí 1% a mais ao Porto por ter terminado em primeiro, porque vai ter sempre o fator casa como prevalência. De resto, qualquer uma das 4 equipas pode perfeitamente ganhar. E eu não arriscaria, e viu-se agora esta meia-final, não arriscaria claramente nenhum clube. E é a tua opinião? Sim, eu também acho que o fator casa é um fator decisivo, mas eu se calhar aqui alimentava mais a minha resposta, se calhar por aquilo que foi a época, por aquilo que foi os nossos jogos. Eu acho que a equipa que nos deu mais dificuldades em defrontar acabou por ser mesmo o Porto. Tirando o primeiro jogo do Sporting, logo o primeiro jogo da primeira divisão, que foi a nossa chegada. Depois o jogo no João Rocha já foi um jogo muito bem conseguido, que foi decidido nos últimos minutos. Os 2 jogos com o Oliveirense foram, ao intervalo estávamos a ganhar os 2,
e acabámos por perder depois na segunda parte. O do Benfica, o nosso jogo em casa foi em Valongo. Depois o jogo da Taça Portugal lá não foi um jogo tão bom, e depois o do campeonato já foi um jogo bem conseguido. E o Porto, sim, sempre tivemos dificuldades, quer na nossa casa, quer no Dragão. Por isso eu acho que, por essa analogia, acho que o Porto parte à frente um bocadinho, mas é uma imprevisão muito grande. É tripla. Minha última questão, Hugo, e até porque a nossa hora já vai em prolongamento quase. Aqui há um ano atrás, dizia-me um treinador de hóquei, o Ruben Fangueiro, o treinador do Póvoa, que ia beber muito também a outras modalidades, sobretudo ao futsal e ao basquete, alguns movimentos individuais, movimentos a dois, postura coletiva. Isso também acontece com vocês? Sim, obviamente, claro que, feliz ou infelizmente, o hóquei ainda está muito aquém de outras modalidades do ponto de vista do desenvolvimento a todos os níveis, tático, físico, estratégico. Portanto, é sempre importante nós possamos beber de todos eles, quer do ponto de vista dos aspectos mais táticos, quer comportamentais, estruturais, digamos. Todos os bons exemplos nós tentamos perceber o porquê que eles tiveram sucesso. Do ponto de vista do jogo também existem algumas modalidades que têm algumas semelhanças e nós procuramos fazer algo, de alguma forma algum transfer para aquilo que é o nosso trabalho. Aliás, essa é no fundo a nossa grande tarefa, é tentar ver um bocadinho mais à frente, criar um bocadinho mais do que aquilo que já está criado, e nisso nós, portugueses, na minha opinião, e é cultural, ou é paradigmático que o façamos em todas as áreas, porque não é por acaso que nós temos em todas elas treinadores de excelência e jogadores também, portanto, e atletas também. Mas sim, faz parte do nosso desenvolvimento, do nosso trabalho, procurar ver em todas as modalidades e muitas vezes até em todas as áreas algo que nos possa enriquecer para o futuro. Foi. Pronto, fechamos assim então este primeiro programa dedicado ao hóquei, a hora do hóquei, com o Azevedo, Nuno Puga, ambos obrigado pela disponibilidade, pela presença, ao Rui obrigado pela companhia, e esperemos que no final da temporada possamos de novo fazer um balanço tão positivo quanto da última. Em casa, já sabe, pode sempre ver-nos na internet, no YouTube, estaremos sempre disponíveis para vocês. Um abraço.